Bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história, então? Vamos lá? Pega o seu material de história. Vamos lá, material. Você vai pegar o seu livro, o seu caderno, o seu estojo e vamos para a nossa aula de hoje. Sobre o que será que nós vamos falar? Por essa imagem aí. Sobre o que você acha que nós vamos falar hoje? Nós vamos iniciar o capítulo 3 do nosso livro de história. Vamos lá? Abra o seu livro. Está lá, olha, em busca da cidadania, o fim da escravidão, né? Então vamos lá. Todo mundo com o livro aberto? Você já ouviu falar em preconceito? Já, né? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, né? Já ouviram essa palavra, né? Preconceito. Você já sofreu algum tipo de preconceito, né? O que é preconceito? Preconceito é uma ideia geralmente desfavorável, formada antecipadamente em relação a algo ou alguém. Ou seja, é uma ideia sem fundamento e racionalidade, né? Então, o grande problema do preconceito é que muitas vezes ele vai gerar o quê? Uma intolerância, né? O grande problema do preconceito é que na maioria das vezes ele gera ignorância, discriminação e todo tipo de violência. Assim, é possível considerar esse conceito sinônimo de ignorância, né? Uma pessoa preconceituosa é uma pessoa o quê? Ignorante, né? Uma pessoa que tem preconceito, né? Que faz um preconceito, né? O que que nós vimos lá? Que é o preconceito, né? Uma ideia geralmente desfavorável, formada antecipadamente. A própria palavra já fala, ó, preconceito. Você forma, né? Uma ideia antes em relação a algo ou alguém, né? Você tem uma ideia formada sem um fundamento, correto? Isso é o preconceito, né? Então, muitas vezes, esse preconceito, ele vai gerar ignorância, ele vai gerar discriminação, né? A pessoa vai discriminar a outra, né? Vai gerar o que também? Violência, né? Então, as pessoas que agem dessa forma, né? São pessoas o quê? Ignorantes. Né? O que é uma pessoa? E o que é ignorância, né? A ignorância, ela é o quê? Ela é falta de conhecimento, certo? Então, uma pessoa ignorante, uma pessoa preconceituosa, né? É uma pessoa que tem o quê? Ela tem falta de conhecimento, né? Essa palavra ignorância, ela vai mostrar que a pessoa não tem conhecimento de algo, certo? Ela não tem conhecimento daquilo que ela está falando, né? Então, o preconceito, você ter preconceito, né? De alguma pessoa ou de algo, né? É você o quê? É você estar o quê? Formando o quê? Uma ideia antecipadamente em relação àquilo que você está pensando, né? Então, assim é possível considerar esse conceito sinônimo de ignorância, né? Uma pessoa ignorante, já, como eu falei, uma pessoa que o quê? Que tem falta de conhecimento, né?
Ela tem falta de conhecimento sobre o assunto. Infelizmente, crianças, o preconceito ainda permanece na nossa sociedade, né? Infelizmente, esse preconceito, ele ainda permanece na sociedade que vivemos, né? No mundo que vivemos. Sobretudo, esse preconceito ainda é gerado contra os negros, né? Nesse capítulo, nós vamos estudar o processo, tá? Da abolição, o processo de abolição da escravidão no Brasil, né? E nós vamos juntos compreender que a luta em favor da liberdade daqueles que foram transformados em escravos, ela se transformou em luta contra as heranças deixadas por este triste momento que aconteceu na história do Brasil, né? Esse momento da escravidão, né? Foi um período que teve no nosso país, mas foi um período que triste, né? Pessoas, né, que sofreram durante muitos anos o preconceito por causa de quê? Por causa da cor da sua pele, né? Porque eles eram negros, né? Nós vamos compreender neste capítulo a luta que foi travada em favor dessa liberdade, dessas pessoas que se tornaram o quê? Escravos, né? Vieram para o Brasil os negros e vieram como escravos. Isso se dá, entre outras razões, porque o fim da escravidão em 1888 não se traduziu em integração social dos escravizados e de seus descendentes, que continuaram à margem da sociedade, né? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o processo da abolição da escravidão no Brasil, tá bom? No seu livro, né? Pega aí o seu livro e abre na página 64. Então, tá falando lá, olha, as mãos e os pés do Brasil. Então, nós vamos ver aí que quando os portugueses chegaram aos continentes, né, ao continente americano, o que que eles fizeram? Eles procuraram meios de extrair, daqui muitas riquezas, correto? Então, a parte que foi colonizada por Portugal possuía terras e climas bem diferentes daquilo que se verificava na Europa. Por isso, era possível o quê? Produzir mercadorias que não existiam lá na Europa, né? O clima daqui do Brasil, o solo era bem mais favorável. Em grande parte do litoral do Brasil, sobretudo na região Nordeste, a cultura da cana-de-açúcar foi desenvolvida, né? O açúcar, ele era o quê? Era um produto muito raro e era um produto apreciado na Europa. E era um produto que gerava o quê? Muitas riquezas para Portugal, tá? Então, para poder possibilitar, né, a produção desse produto em larga escala, em grande quantidade, né? O que que os colonos faziam? Eles usavam as grandes propriedades de terras que eram chamadas de latifúndios, né? Para plantar, colher e produzir o quê? O açúcar nos engenhos. Mas para isso, para plantar, colher e produzir o açúcar nos engenhos, foi necessário o quê? Um número maior de trabalhadores, tá? E o que que eles começaram a usar? Começaram a usar a mão de obra escrava, né? Então, a principal forma de trabalho nos engenhos, né, na cana-de-açúcar, né, no período da cana-de-açúcar, na produção da cana-de-açúcar, foi a mão de obra escrava, foi o período do quê? Da escravidão. Os portugueses, eles iam, né, e buscavam na África milhões de homens e mulheres, né, para serem escravizados. O que é a escravidão? A pessoa vai trabalhar, né, de sol a sol,
só ganha comida, não recebe nada, né? E na verdade não era uma comida, né, gente? Lá a comida, né? A refeição, né? Era o básico para eles o quê? Conseguirem sobreviver. Nos engenhos, crianças, os escravos eles faziam todo tipo de trabalho, tá? Eles preparavam a terra para o cultivo da cana, o plantio e a colheita, né? E também grande parte dos trabalhos do preparo do açúcar, tá? Então, eram trazidos da África para o Brasil, né? Nos navios negreiros, nós vamos estar vendo mais na frente sobre isso, em condições o quê? Precárias, tá? Os negros também eles eram responsáveis pelo quê? Pelas tarefas que eram realizadas dentro das casas dos senhores do engenho, que era conhecido como casa grande, né? Eram feitas as atividades domésticas, né? Até amamentar as crianças, né? Das senhoras, né? Do engenho lá, das mulheres, as escravas faziam isso, né? Aquelas que tinham tido filho, aí a dona da casa tinha tido filho, mas ela não queria amamentar, aí a escrava ia e amamentava. E essas mulheres elas eram chamadas de mãe preta, tá? Elas eram responsáveis por cuidar dos filhos dos senhores e amamentá-los, né? Elas ficavam responsáveis praticamente pela criação da criança, tá? A mão de obra escrava também, a mão de obra dos negros, ela era utilizada em outras lavouras, como a lavoura de tabaco, a lavoura de mandioca, tá? Os escravos também, eles foram fundamentais também nas áreas de exploração dos metais preciosos, né? No século XVIII, tá? Nos centros urbanos como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Luís e Ouro Preto, onde tinham variadas ocupações. Muitos donos, eles alugavam a força de trabalho dos seus escravos para outras pessoas. Então, quando o escravo era um escravo forte, né, o que ele fazia? Ele era o quê? Alugado para trabalhar para outra pessoa. Imagine você, né, alguém pegar você, né, e levar e te alugar. Né? Eu vou te alugar para você trabalhar para aquela pessoa, para outra pessoa, né? Eram tratados como um objeto, né, crianças? Eu vou pegar você, eu vou te alugar. Você vai trabalhar para fulano, só que fulano vai pagar para mim. Você não vai receber nada. Você vai trabalhar para ele, mas ele vai pagar para mim pelo seu trabalho, né? Eles eram alugados, né, para trabalhar para outras pessoas e quando era feito isso, eles recebiam um nome, tá? Eles recebiam o nome de escravos de ganho, né? Eu estava rendendo alguma coisa pelo meu dono, né? Eu, por exemplo, professora Heloísa, tinha o meu escravo, né? Eu pegava esse escravo meu e alugava ele para outra pessoa e ganhava em cima do trabalho do meu escravo, né? Ele recebia o nome de escravo de ganho, tá? Nas regiões de exploração mineral, o trabalho dos escravizados era desgastante e poucos deles conseguiam sobreviver, né? Por quê? Eles trabalhavam de sol a sol, né? Podia estar fazendo sol, podia estar fazendo chuva, podia estar fazendo frio, né? Eles estavam lá trabalhando, né? Com condições de vidas o quê? Precárias, né? Com alimentação o quê? Ruim, precária. Então, muitos deles morriam realizando esses tipos de tarefa, tá? No século XIX, crianças, houve a expansão do quê? Do café, né? Porque nós sabemos que o Brasil teve a época do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da mineração, teve a época do café. Então, na expansão dos cafezais do Brasil, os escravos também foram o quê? Utilizados para fazer o trabalho, né? Eles para colher esse grão, né? Eles foram usados para fazer a mão de obra mais
pesada, tá? O café, nessa época, se tornou o quê? Um dos principais produtos de exportação brasileiro, né? Então, a mão de obra escrava também foi usada. Mas, mais tarde, após a criação das leis que libertavam os escravos gradativamente, começaram a chegar os europeus que se juntaram a eles como trabalhadores livres ou os substituíram nessa atividade econômica. Nós vamos ver mais para frente como que foi que aconteceu isso. Então, crianças, para a aula de hoje, o que você vai fazer? Você vai copiar e responder as questões abaixo no seu caderno, tá? Copiar no seu caderno. Coloca assim, ó. Capítulo 3. Coloca capítulo 3, e depois você copia as perguntas e responde. Mas só responde não, copia a pergunta e abaixo coloque a resposta. Coloca atividade do dia, tá? Essa atividade, essa aula de quinta-feira, dia 25 de junho, né? 25/6. Então, você vai colocar atividade, coloca a data, 25/6, copia as perguntas e coloque as respostas, tá bom? Eu sei que ainda estão faltando algumas páginas do capítulo 2 para corrigir, tá? Na próxima aula eu vou estar enviando a correção dessas atividades para vocês, que já foram pedidas para vocês fazerem, tá bom? Não precisa de se preocupar, tá? Então, estou enviando também um link, tá? Junto aí no cronograma de vocês, de um vídeo também sobre escravidão. Você vai assistir o vídeo e vai fazer a atividade que está sendo pedida lá, tá? Está relacionada lá no cronograma, tá bom? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e fique com Deus.